Bastidores agitados no Vasco. Admar Lopes revelou tudo e chocou a torcida cruzmaltina. Eu vou, obviamente, querer saber a sua opinião acerca desse assunto. E eu vou trazer detalhes sobre tudo que aconteceu nos bastidores que agitam no Vasco. Vamos falar também sobre decisão tomada que envolve o cruzmaltino. O Vasco já foi avisado e tudo vai acontecer no seu tempo. Você vai ficar sabendo também sobre essa decisão e o que vai impactar no Vasco no dia a dia. Vamos falar também sobre o sorteio da Copa Sul-Americana. O Vasco vai encarar Olímpia, Audax Italiano e o Barracas Central da Argentina. Vamos trazer detalhes sobre esses clubes e, é claro, você vai ficar sabendo de tudo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa sexta-feira e, é claro, você, torcedor vascaíno, acaba de desembarcar no canal criado só para você. Esse canal foi criado somente para você que é Vasco. Então, se você é Vasco, corre ali embaixo, se inscreva no canal. E se você é muito Vasco, deixa o seu like para avisar para a plataforma que o vídeo já começou. E, é claro, ajuda a gente a sair também de uma punição imposta aqui pela plataforma, hein? Exatamente, contra tudo e contra todos, Vascaíno ajuda Vascaíno, deixa o seu like aqui embaixo para dar aquela moral, beleza? Olha só, nesse vídeo vou trazer detalhes sobre o que falou Admar Lopes e, claro, né, o elogio do diretor executivo ao Renato Portaluppi. Planejamento do Vasco, o Admar Lopes falou e chocou a torcida e a decisão tomada que pode aí ser benéfica ou não ao Vasco da Gama. Eu vou querer saber a sua opinião, porque olha só, o Vasco foi representado por Admar Lopes e Cláudio Rocha no sorteio em Luque, lá no Paraguai, na Copa Sul-Americana. A Conmebol realizou esse sorteio e já foi definido o caminho do Vasco. Mas olha só, preste atenção porque Admar Lopes falou lá no sorteio, falou representando o Vasco sobre o planejamento do cruzmaltino e chocou a torcida. Admar Lopes praticamente escanteou a Copa Sul-Americana, falando que sim, o planejamento e a prioridade do Vasco é o Campeonato Brasileiro. Todos nós sabemos, né, que o técnico Renato Portaluppi já fez essa projeção ali na sua apresentação, né, como novo treinador do Vasco, até propriamente o Admar Lopes o apresentou. Entretanto, né, a gente sabe que a Copa Sul-Americana, entre a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, é a competição mais acessível para buscar um título. Diga-se de passagem, né, o Vasco vai encarar o Olímpia do Paraguai, né, que é uma equipe que não faz um grande investimento esse ano, mas é a melhor equipe do Campeonato Paraguaio, até melhor do que o Cerro Porteño de Pablo Verrete, né, que está na segunda colocação na competição nacional. Então o Olímpia, o melhor clube do futebol paraguaio, o Vasco enfrenta, mas o Olímpia é o cabeça de chave, né, no ranking da Conmebol. O Olímpia é do pote 1, é um dos cabeças de chave, é um dos das melhores equipes ranqueadas na competição. O Vasco no pote 2 entra nesse grupo G, né, junto com o Olímpia, Barracas Central da Argentina, uma equipe muito fraca na Argentina, né, a gente sabe que não é uma equipe muito forte, e também a gente tem o Audax Italiano do Chile, mais uma equipe fraquíssima nessa competição. O caminho tá simples para o Vasco. O Olímpia, apesar de ser a melhor equipe no futebol paraguaio, não tem como se comparar ao investimento das equipes do Campeonato Brasileiro, até mesmo do Vasco, né? São equipes muito fracas. O Audax Italiano, do Chile, com todo respeito, é um time muito fraco. E o Barracas Central na Argentina nem se fala, né? Nem se fala. Então o caminho está muito fácil para o Vasco. O caminho está muito simples, né? O Vasco que deve estrear na Copa Sul-Americana na Argentina, né, jogando contra o Barracas Central, depois joga contra o Audax e contra o Olímpia no Rio e volta depois, né, com a sequência ao contrário dessa que eu acabei de falar. Então, essa é a situação do Vasco na Copa Sul-Americana e o que choca a torcida? Você simplesmente falar que não vai priorizar essa competição. Admar Lopes falou, sabe muito bem da importância da Copa Sul-Americana em relação a dinheiro, né? A Copa Sul-Americana começa também agora a dar premiações interessantes durante todo o seu percurso, mas ele fixa a ideia daquilo que foi o planejamento no início da chegada do técnico Renato Gaúcho, que é o Campeonato Brasileiro. Mas espera aí, naquela ocasião o Vasco estava na lanterna, na zona de rebaixamento. Hoje o Vasco é 10º colocado e pode melhorar ainda mais a sua colocação na partida contra o Grêmio nesse final de semana em São Januário. A gente sabe, né, jogo no domingo, jogo importante que o Vasco pode disparar em 4 jogos,
ter 3 vitórias e um empate. E não é só 3 vitórias e um empate, não é só isso. É simplesmente uma vitória contra o Palmeiras, uma vitória no Clássico contra o Fluminense, um empate contra o Cruzeiro e uma próxima vitória possivelmente contra o Grêmio. O Grêmio que jogou, né? A gente teve aí imagens do Marlon, né? Lateral esquerdo do Grêmio, que teve ali uma lesão muito grave, né? Uma lesão muito séria ali na perna esquerda ali, ó, imagens fortíssimas ali daquela pô, foi bem feio ali o que aconteceu com o Marlon, e a gente sabe, né, que agora é desfalque contra o Vasco, mas de uma pior forma, né? Apesar que o Grêmio já soltou ali, né, um comunicado que o jogador pode ficar até 5 meses fora, que vai fazer cirurgia hoje. À tarde o Marlon faz cirurgia, enfim, é desfalque contra o Vasco, espero uma breve recuperação do jogador. Mas, só para a gente ter uma ideia, é muito viável que o Vasco possa ganhar em São Januário do Grêmio. Então o Vasco pode engatar uma sequência extraordinária nesse início e o panorama de planejamento mudar completamente. Eu não estou com o Admar nessa de dar essa declaração sobre prioridade no Brasileirão, de que eu acho que não é isso. Eu acho que o Vasco priorizava o Brasileirão lá atrás quando estava na degola. Até concordo com isso, né? O Vasco precisava ter, né, um cuidado maior ali, principalmente na zona do rebaixamento, longe de ser uma previsão nesses últimos jogos o Vasco estar invicto nesses 3 jogos de Renato Portaluppi com 2 vitórias e um empate. Ninguém projetava isso, por isso que o planejamento de estar no Campeonato Brasileiro acontecia. Agora eu acho que pode mudar. Eu acho que daqui a 2, 3 rodadas, dependendo aí do Vasco pontuando na competição, eu acho que dá para mudar esse planejamento e buscar coisas maiores, tá? Pelo menos é o que eu acho. Eu quero saber a sua opinião. Vá lá nos comentários que eu quero entender o que você achou sobre essa declaração de Admar Lopes, novamente priorizando o Brasileirão e, claro, o que você achou também do caminho do Vasco na Copa Sul-Americana. Grupo G, hein? Vasco, Olimpia, Audax Italiano e Barracas Central da Argentina. Vá lá nos comentários que eu quero saber o que você achou sobre esses confrontos e também sobre o planejamento exposto que chocou muita gente de Admar Lopes. Olha só, o Vasco foi avisado, acabou de ser avisado e isso pode gerar uma valorização, é claro, né? A gente sabe que isso é bom, ainda mais porque o jogador tem contrato com o Vasco, renovou recentemente, mas também existe ali um perigo, né, sobre lesão, cansaço, enfim. O lateral direito Puma Rodrigues está convocado pela seleção uruguaia para os próximos jogos de data FIFA da seleção celeste, né? Marcelo Bielsa gosta muito do Pumita, né? Impressionante, né? Desde que o Marcelo Bielsa assume ali a seleção celeste, a seleção uruguaia, o Puma Rodrigues tem sequências de convocações e não vai ser diferente dessa vez. Nessa data FIFA, né? O Puma Rodrigues estará a serviço da seleção uruguaia. Isso é bom, valoriza o jogador, valoriza o passe do jogador, dá moral, coloca o Vasco no radar das seleções, é claro, e a gente sabe muito bem que na lateral direita o Puma Rodrigues pode estar quase praticamente assumindo a titularidade, já que o Paulo Henrique, muito questionado pela torcida, vem muito mal. O Paulo Henrique vem muito mal nos últimos jogos, né? Impressionante como caiu o Paulo Henrique e impressionante como subiu, né, de produção ali o Puma Rodrigues, principalmente no setor ofensivo. Eu gosto muito do Puma, um cara trabalhador, um cara que nunca reclamou do banco de reservas, sempre teve à disposição, não teve nunca problema de grupo, um cara sensacional, o Puma Rodrigues. Eu falo para você, merece estar na seleção e merece ser titular nessa equipe do Vasco, tá? Merece ser titular nessa equipe do Cruz Maltino. A gente sabe que a característica do Renato Gaúcho ali de tentar recuperar jogador era muito evidente, é muito evidente, e ele insiste um pouco mais ali com o Paulo Henrique, como vem insistindo também com o Tietê. Enfim, é muito da característica do Renato dar a oportunidade de forma maciça para jogadores que têm qualidade como o Paulo Henrique. Mas o Puma Rodrigues vem passando o rodo, né? Vem passando o rolo compressor e pode assumir essa titularidade. E é óbvio que eu quero saber a sua opinião acerca desse assunto, porque as coisas podem acontecer a favor de Puma Rodrigues após essa convocação para a próxima data FIFA. Amistosos das seleções de preparação para a Copa do Mundo esse ano. Será que o Pumita vai estar na Copa? Eu acredito muito que sim. Acredito que Andrés Gomes, Pumita, talvez o Carlos Cuesta, que não está jogando, né, com o Renato Portaluppi, mas também esteja ali cotado para ser, quem sabe, né, o Marino Inestrosa, enfim, não está jogando também, já são 3 jogos do Renato.
Sem chance nenhuma o Hinestrosa, enfim. Coisas de Renato Portaluppi que podem ser muito questionadas, mas por conta das vitórias é melhor deixar o Renato fazer o que ele quiser. Não vamos deixar... Ninguém mete a colher nas escolhas do Renato enquanto vem dando certo. O Vasco vem ganhando, deixa rolar. Corre lá nos comentários, deixe sua opinião, quero saber o que você acha sobre isso. E lembrando que daqui a pouco eu volto com mais informações. Primeiro boletim de informação do dia, ainda tem 3 conteúdos aqui no mínimo e você vai acompanhar tudo com a gente. Não perca, um forte abraço, saudações vascaínas.